E vamos para a palavra de Deus, né? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E hoje nós vamos ler do versículo 20 até o 23. Colossenses 1, 20 a 23. Vou ler. E que havendo feito a paz, preste bastante atenção, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros, que também em outro tempo, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, vamos começar fazendo a mesma pergunta. Eu sei que eu não precisaria fazer essa pergunta aqui para vocês, mas lá na internet, as pessoas que vão ouvir, elas precisam muito dessa repetição, dessa pergunta, repetir, para que a mente delas, o entendimento delas seja aberto. Por que Paulo escreveu essa carta para os Colossenses? O que aconteceu lá? Eles perderam o ponto principal da fé. Qual é o ponto principal da fé? Crer somente na pessoa de Jesus Cristo e em nada mais. Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso libertador. Ele é tudo que o homem precisa. Então a fé evangélica verdadeira não crê em outras coisas. Ela só crê na pessoa de Jesus Cristo e na obra redentora, na morte de Cristo na cruz do Calvário. Agora, o que aconteceu com os Colossenses? Eles permitiram que 4 coisas entrassem na igreja. A primeira dela foi o quê? O asceticismo. O que é o asceticismo? O rigor ascético. São coisas que são impostas sobre mim, que me trazem sofrimento, que me custam. Então existe um monte de pregações nas igrejas, um monte de ensinos que cobram tudo que a pessoa tem, cobram muito, exigem muito delas, levam elas a fazer sacrifício, dar tudo que tem para Deus, né? E fora os sofrimentos psicológicos, o asceticismo psicológico, ameaças que tem um demônio que vai pegar, que vai retalhar, que é obra do diabo, uma macumba está pegando ela. Então a pessoa fica psicologicamente afetada, bombardeada, aprisionada por um asceticismo mental que lhe traz sofrimento. Então entenda isso, toda liderança, toda igreja que põe peso sobre a cabeça das pessoas, põe jugo, põe fardo, querem dominar a vida delas, querem tudo aquilo que elas têm, e ficam ameaçando, porque o diabo isso, porque o demônio, sempre ameaçando. Isso é o asceticismo. Foge desses lugares. Por quê? Porque tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça, gratuitamente, começando pela salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Em Romanos 8, 31 em diante, o que Paulo fala? Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com o filho todas as coisas gratuitamente? Então a primeira coisa que a pessoa tem que entender: tudo da parte de Deus para o homem não tem custo. Deus não cobra nada de ninguém. Deus não pede para fazer campanha, Deus não pede para fazer promessa, Deus não pede tudo que a pessoa tem. Não é Deus que pede, é a religião que pede. É o homem, é a liderança, às vezes com segunda intenção, que pede. Mas tudo da parte de Deus para o homem é dado o quê?
gratuitamente, não tem custo, é como o ar. Uma criança nasce, ela tem pulmões, o direito de nascimento dela é respirar, o ar é dado de graça, não tem custo. Assim é as coisas de Deus para nós, tudo da parte de Deus para o homem é gratuitamente, não tem custo, não tem que pagar preço. Você não vai conseguir coisas de Deus, olha Deus, eu vou te dar esse dinheiro, o senhor tem que me dar aquilo. Isso é a religião que faz, é o falso evangelho que impõe sobre a cabeça das pessoas. Então, tudo aquilo que pesa, que te esmaga, por que eu falo isso? Tem pessoas esmagadas dentro da igreja, pessoas escravizadas, cheias de penalidade. Ela é obrigada a estar na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ela já largou a família, não tem mais tempo para a família. Aquela esposa que não tem mais tempo para o marido, vive enfiado na igreja todos os dias. E quando fala alguma coisa, fala assim, ó, o marido está errado. Não, você tem que fazer a obra de Deus, tem que estar aqui na igreja. Está perdendo a família, está enfiada dentro da igreja, ela é destruidora da família. Está cheio de gente que escravizada dentro da igreja, é o asceticismo, cheio de peso, de fardo, tem que jejuar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estar em todas as campanhas, tem que fazer todos os votos, tem que fazer todos os propósitos. Pessoas que estão dentro da igreja que se diz evangélica, tentando pagar por coisas, presta atenção, que Deus nos deu gratuitamente. Então, não esqueça isso, tudo da parte de Deus para o homem é dado como de graça, não tem custo. Então é a religião que criou um custo, que quer cobrar, que exige, mas Deus não. Está bem claro isso na sua mente? Então isso era o asceticismo. Que outra coisa entrou lá na igreja? Eles faziam até culto para os anjos, gnosticismo. O que é o gnosticismo? As pessoas, elas querem um Deus na carne, elas não entendem que Deus é espírito. Então elas querem um Deus sensação, emoção, que chacoalha elas, que elas gritam, rodam, canela de fogo, sapato de fogo, que apaga elas. Elas querem um Deus além daquilo que a Bíblia expressa. Então elas querem um Deus na carne, elas querem sentir coisas, tremer, pular, sapatear, gritar, fazer loucuras. Elas pensam que Deus é isso. Então está cheio de gente assim. Eu fui pentecostal, posso falar. Está cheio de pentecostal que Deus para ele é só fogo, glória, pular, gritar, chacoalhar. Aí está cantando um hino suave, vamos adorar a Deus. Ele está assim, que nem uma pedra. Aí começou lá, ó, o varão de branco chegou, bateu lá, fica tudo doido, se entortando, falando em línguas. Eles acham que isso é Deus. Isso aí é o gnosticismo. Eu quero um Deus que me descontrola, que apaga a minha cabeça, que faz eu fazer um montão de coisa atrapalhada, dizendo que é o poder do Espírito Santo, né? E ser cheio de Espírito Santo é fazer besteira. Essa que é a verdade. Mas todos na Bíblia que foram cheios de Espírito Santo foram pessoas inteligentíssimas, que pensaram, que pregaram a verdade, que falaram a verdade para as pessoas. Nenhum dos que foram cheios do Espírito Santo fizeram bobeira, fizeram coisas desconexas. Não, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, nunca falou em línguas estranhas, mas ele foi o precursor, o que abriu o caminho para o ministério de Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo quando foi batizado por João Batista, nunca falou em línguas estranhas, saiu cheio de sabedoria e começou o ministério dele. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo, revelou o evangelho da graça diretamente para ele. Então as pessoas cheias do Espírito Santo não são aquelas que falam bobeira, que ficam rodando, gritando, tremendo, apagadas, caindo no chão de ponta cabeça. Eles acham que é isso. Pessoas cheias do Espírito Santo são inteligentes, têm uma visão da verdade, principalmente têm conhecimento do evangelho da graça de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo são bons conselheiros, são sábios, têm uma visão da vida, não vão destruir a vida de ninguém com as suas falsas pregações, pelo contrário, vão edificar a vida das pessoas. Isso é ser cheio de Espírito Santo. Agora ficar
pulando que nem galinha, e dizer que isso é ser cheio do Espírito Santo, isso aí é o gnosticismo. Foge desses lugares, foge de gente que procede assim. São esses que profetizam na cabeça das pessoas, as pessoas de ilusão, profetizam bênção, profetizam maldição. Eles acham que evangelho é isso. Acabam mais destruindo a vida das pessoas do que construindo. Que outra coisa que entrou lá na igreja dos Colossenses? O misticismo. Então entenda, hoje em dia você vai numa igreja que tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de espiritismo e um pouquinho de Jesus. A igreja fala, sexta-feira forte, vem aqui que tem uma água para você tomar um banho de descarrego. Isso é macumba, isso não é evangelho. Vocês estão entendendo ou não? E dá um montão de coisinha na paz, você se olha na sua casa, leva esse sal grosso para espantar o mal da tua casa, leva essa rosa para espantar o demônio. Sempre o demônio está na casa da pessoa, sempre, nunca tem Deus lá, sempre é o demônio, não é? E você vê uma igreja que se diz evangélica, cheia de rituais de macumba, só invoca um demônio e só põe o demônio na cabeça das pessoas. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Quem entra lá, não conhece o evangelho, fica atrapalhado, tudo é o demônio, ele fica supersticioso. A mulher que não tem o marido crente vai vir em casa, o marido vai falar assim, por que você demorou muito hoje na igreja? Ele vai falar, está amarrado, é um demônio que está na vida do marido. Se torna inimiga do marido, porque puseram isso na cabeça dela. Para essa gente, os familiares que não encontraram a verdade são inimigos, são gente do diabo. Acaba dividindo família por causa desse conceito errado. Então, faz descarrego na tua igreja, é óleo ungido para todo lado, é um monte de coisa orada e ungida, só ficam chamando por nome de demônios. Foge desses lugares. Isso aí é o misticismo. Essa coisa invadiu a igreja evangélica brasileira, e você está num lugar, se você não sabe nem se aquilo é evangelho ou se é macumba. Aconteceu aqui também. Aqui eles faziam até culto para os anjos, Que outra coisa entrou lá na igreja dos Colossenses? Pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É o pessoal que não entende a nova aliança. Eles só pregam o Velho Testamento. Eles pregam a campanha dos Velhos Testamentos, as guerras do Velho Testamento, a prosperidade de José, prosperidade de Abraão, o fogo que caiu do céu de Elias. Eles ficam só ali. E as mesmas punições para quem estava debaixo da lei, eles vão dizer assim, se você não fizer tudo isso, vai ser punido igual. Olha a mão, de onde vem esse negócio? Olha a mão de Deus vai pesar, né? O cajado de Jeová. De onde vem essas expressões? Lá do Velho Testamento. É o pessoal da lei que fala, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Você tem que guardar sábado, tem que fazer festa das primícias, você tem que fazer... Sabe essa parafernália toda das festas dos judeus? Eles trouxeram para dentro da igreja. Eles não sabem que nós estamos numa nova aliança e não temos nada a ver com a velha aliança. A velha aliança, Cristo já cumpriu por nós na cruz, acabou. O fim da lei é Cristo. Então essas coisas entraram na igreja dos Colossenses e traz confusão. Presta atenção, se a liderança da igreja não é firme em ensinar o evangelho, ela permite que essas coisas entrem na igreja, a igreja pode ter 1000 membros, são 1000 pessoas de cabeça confusa, que não sabem o que acreditam. Não sabe, não é? Não sabe. Olha uma igreja que acontece tudo isso dentro, ninguém sabe o que acredita. Aquele revelou, falou uma coisa, aquele revelou, falou o contrário. Olha a cabeça deles. Olha, veio um fulano de tal, falou isso, o outro falou de outra forma diferente. Uma bagunça total. Vocês estão entendendo ou não? É aquela criança, o exemplo que eu dei, uma criança que está morando numa casa onde tem 2 tias, tem uma avó, tem um avô, tem a mãe. Tem lá 6 pessoas que cuidam dela. A mãe fala, não faça isso, a avó, coruja, pode fazer. Aí o vô, não faça, aí a tia, tem que fazer. Então a criança ela não tem padrão de educação. O vô falou uma coisa, a avó falou outra. A mãe falou uma coisa, a avó tira a autoridade da mãe. Como que essa criança vai crescer sem padrão para obedecer? Uma hora pode, outra hora não pode, toda confusa, não vai ter uma personalidade madura. Por quê? Muita ordem, cada uma contrária da outra. Mesma coisa uma igreja sem ensino firme do evangelho. O povo é confuso, não sabe o que crer. Não sabe o que crer.
Uma hora Deus é poderoso, outra hora ele está na mão do diabo. Uma hora ele vai vencer, outra hora ele deu brecha, vai cair. Ele, sabe, uma hora Deus guarda, outra hora Deus deixa pesar a mão do diabo sobre ele. Uma hora Deus liberta do diabo, na outra hora Deus entrega para o diabo. Imagina a cabeça dessa gente. Você teve um pouquinho de cabeça assim confusa, porque não aprendeu as coisas? Isso aí é o pessoal da lei. Então Paulo escreve essa carta para quê? Para corrigi-los, trazê-los de volta. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês estão crendo, vocês permitiram que esse monte de crendice entrasse na igreja de vocês, vocês perderam o ponto principal da fé, que é crer em Cristo. Cristo é tudo. Cristo é o nosso Salvador, Redentor. A fé evangélica só crê nele e em nada mais. Nós cremos nele e na obra que ele fez, e isso é tudo para nós. Agora, se eu fico crendo num monte de outras coisas, eu perco a visão de Cristo. Você pode ver, liga a televisão de sábado, vem um mundo de pregação, ninguém fala da cruz, do evangelho, do sacrifício da cruz, da obra, nada, é só 7 passos para a vitória, como toma posse da bênção, vem aqui que Deus vai te dar um milagre, você vai ser curado, ganha grande campanha de cura. Eles não falam da cruz, porque a cruz está perdida para eles. Eles já anularam, não tem mais valor nenhum o que Cristo fez na cruz. O que vale é a campanha que ele vai fazer dentro da igreja. Isso é o máximo para ele. Aí chega lá, enche a pessoa de envelope, de voto, tem que dar dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, não para mais. Vocês entendem ou não? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poder de Deus. Então nós tecemos várias considerações nesse capítulo 1, até que chegamos aqui, versículo 20, vamos ler de novo com calma. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Para aí. O que Paulo tem em mente? Paulo, que teve a revelação do Evangelho da Graça, o que Paulo tem em mente que está dizendo? Que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, nos céus e na terra. O que Paulo tem em mente? Esse sangue da cruz que fez a paz. É isso que você tem que entender. Você tem que entender, eu falo isso aqui 2000 vezes. Todo obstáculo que tinha entre o homem e Deus, seja pecado, transgressões, muralhas, barreiras, na cruz Cristo desfez tudo, toda parede de separação, todo obstáculo, toda muralha, todo bloqueio, tudo que os homens podem inventar, que era barreira entre nós e Deus. Quando Cristo vai para a cruz, ele desfaz tudo isso. A culpa foi desfeita na cruz, a condenação foi desfeita na cruz, a inimizade foi desfeita na cruz. Tudo na cruz foi destruído. Todos os obstáculos na cruz foram destruídos. Eu não estou fazendo campanha mais para abrir porta, porque Cristo abriu a porta de ligação com Deus direto na cruz. Eu não estou fazendo campanha de derrubar muralhas, porque não tem mais muralhas na minha vida. Na cruz, Cristo derrubou todas as Jericós que existem. Eu não estou atacando pedra ungida de gigante Golias, porque para mim não existe mais gigante Golias, existe na história de Israel lá no passado, porque na cruz todos os gigantes caíram. Jesus já derrubou tudo isso. Vocês estão entendendo ou não? Acabou o problema. Quando é que nós vamos acreditar que o sacrifício de Cristo na cruz é a coisa mais poderosa do evangelho, do mundo, do universo? Quando é que nós vamos acreditar que o que ele fez na cruz derrubou tudo que era a parede de separação entre nós e Deus? Acabou o problema. Mas a maior parte do povo de Deus cria o problema, porque não crê naquilo que Cristo fez. Não, o que Cristo fez é fraco. Vamos fazer a campanha abrindo portas. Olha que nome bonito. Grande campanha abrindo portas. O que é abrir porta? Agora eu vou passar um olhinho.
Você leva o envelope da campanha, eu vou passar um olhinho, vem aqui 7 vezes que vai abrir a porta. Espera aí, a porta já foi aberta, Jesus já derrubou isso na cruz, abriu um novo e vivo caminho, já abriu. Que porta que eu vou abrir aqui lutando? Ah, mas a porta do emprego, a porta... Espera aí, tudo me é dado da parte de Deus gratuitamente. Se eu estou desempregado, eu falo direto com Deus. Eu não preciso de intermediário para falar com Deus, eu falo: Deus, eu estou numa luta, eu estou desempregado, o Senhor está comigo, eu creio que mais cedo ou mais tarde essa situação vai mudar, e vivo pela fé. Deus me ouve, eu não preciso procurar alguém para orar por mim, porque Deus me ouve, eu sou filho agora. Vamos supor que você tenha 3 filhos, então seu filhinho menor, ele vai chegar para o outro irmão dele: por favor, pede para a mamãe me dar um prato de comida, que eu estou com a maior fome, né? Ele vai fazer isso? Não, você como mãe e pai já vai dar, porque você sabe que ele precisa. Então o que foi posto na nossa cabeça? Que tem uns ungidos especiais, umas pessoas especiais que estão no altar, né? No altar. Não tem nem altar na igreja, isso não existe, isso é coisa de templo, não é de igreja. Aqui não é altar, não existe altar. Altar é coisa do Velho Testamento. Então foi nos ensinado isso, que eu tenho que ir na igreja procurar alguém que é importante, um pastor, alguém que é mais que eu, para falar com ele, para ele resolver o meu problema pela fé dele, né? Ele que é o bom, ele é o bispo, é o apóstolo, é o missionário, ele é o bom. Então eu tenho que ir lá: ai, olha para mim, me ajuda, põe a mão aqui para resolver algum problema. E você vê uma igreja que depende das pessoas, ela não crê por si mesma, ela fica dependendo dos outros. Vamos procurar a Maria, a irmãzinha que revela, quem sabe Deus vai falar. Não, Deus não fala direto. Preciso procurar a irmãzinha que revela, para ela falar um xaramanaia, fazer assim: eis que te digo, para te falar a tua vida. E teu pai, que é Deus, não fala nada com você? Então foi incutido isso na nossa cabeça. A igreja tem uma elite, né, privilegiada, que senta lá assim atrás do pastor, aquele monte de cadeira, aquela turma tudo engravatada, barriguda, meia careca, tudo ali, leão de chácara, né? Foi ensinado isso para nós. Eles são os bons e nós de baixo somos os coitados, que Deus não ouve, que Deus não faz nada se eu não falar com eles. Eles vão resolver meu problema, eles são os homens de fé. Não foi ensinado isso para nós? Isso não é evangelho, isso é religião. Nossa, acho que eu vou longe hoje. Estou falando muito ou não? Então a gente fica dependente das pessoas, mas na cruz nós nos tornamos independentes. Nós todos somos dependentes de Deus, que é o nosso Pai, e Deus ouve a nossa oração. A porta já foi aberta entre nós e Deus. O justo vai viver por fé, fé em quem? Em Jesus Cristo, não em coisas oradas, nem em nome de igreja. Então precisa ensinar as pessoas: a sua oração funciona, a tua fé funciona. Acredita que a porta foi aberta, na cruz já aconteceu. Acredite e fique firme nessa fé. Isso é crer em Cristo. Está bem claro isso, queridos? Então na cruz isso já aconteceu, entendam. Nenhuma coisa que eu possa fazer, olha, a questão da dívida com Deus, do pecado, é uma coisa impagável pelo homem. Não tem homem algum que poderia pagar isso. Não tinha homem algum que pudesse remover estas coisas que estavam entre nós e Deus. Nenhuma religião tem o poder. Por isso que Deus se transformou num homem. Cristo se fez homem e veio no nosso lugar pagar o que nós devíamos. É só isso que me liberta e me salva. A religião não salva, a igreja não salva, a campanha não salva, coisa orada me condena ainda. Então a única coisa que tinha poder de derrubar tudo é o sacrifício da cruz. Não é o grito do pastor, não é a língua da irmãzinha, não é o banho de descarrego, não é a sarça ardente do altar, não é o chifre de bronze do altar. Isso é tudo coisa de uma mente religiosa que escraviza as pessoas. Então na cruz, entenda isso, olha, veja isso comigo. Eu nunca tinha andado de avião, né? Fui andar de avião bem tarde. Mas um dia eu saí daí de Guarulhos, né?
E estava tudo nublado aqui. Mas de repente o avião vai pegando altura, né? Estava até um tempo meio chuvoso, eu estava preocupado. Depois o avião vai pegando altura, daqui a pouco chega uma hora que você rompe as nuvens, não rompe? E fica tudo azul e sol, né? Você estava aqui embaixo, estava vendo tudo escuro, nublado. Mas quando você pegou alturas, você chegou num nível onde as nuvens ficaram, ó, lá embaixo, a escuridão lá embaixo. É assim quando você entende a obra da cruz. Você sai, você está aqui embaixo, assim, tudo escuro, campanha, voto, demônio, guerra. Ai, tem misericórdia, olha a seta, se protege do mal, passa o óleo. Ai, meu Deus, unge a porta, olha o lencinho orado, olha o suor daquele. Quando você entende o que Cristo fez na cruz, você rompe. Você vai num lugar que está tudo azul e sol. Acabou o problema. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paz com quem? Entre Deus e você. Entre você e Deus. Toda inimizade foi tirada. Todo obstáculo foi removido. Todo Golias foi arrancado. Toda Jericó. Todos os medianitas do passado. Tudo, todos os filisteus não existem mais. E nem os ferezeus, e nem os jebuseus. Os guerreiros do passado não existe mais. Existe na cabeça de quem está na lei. Isso não existe mais, acabou. E que havendo feito a paz, Deus na cruz, Jesus derrubou toda inimizade. Agora Deus olha para mim em paz comigo e eu em paz com Ele. Você entende isso? Qual a visão que eu tenho de Deus agora? Um paizão que está ligado em mim o tempo todo. Não somente isso, Ele mandou o Espírito para dentro de mim para garantir, né? Ele não está me acusando, pesando mão, nem que mão que vai pesar sobre mim? O que tinha que pesar, pesou na cruz sobre Jesus no meu lugar. Deus que está comigo o tempo todo. Ah, pastor, então tem que comer o melhor da terra, tem que ser rico, tem que ter os melhores carros. Isso não é evangelho, isso é religião. Se eu puder ter alguma coisa a mais nessa vida, graças a Deus. Vocês estão entendendo? Se você estudou, conseguiu ter um negócio, alguma coisa e prosperou, graças a Deus. Mas a maioria não conseguiu. E nem o Evangelho promete que você vai conseguir. Você entende isso ou não? Né? Nem o Evangelho promete, nem o Evangelho promete. O Evangelho promete, às vezes, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? O Evangelho não promete que eu vou ter tudo nessa vida, mas que Deus está comigo o tempo todo, nunca vai me deixar, eu já sei que está. Você entendeu isso? Por quê? Porque todo impedimento caiu na cruz, fez a paz pelo sangue da sua cruz. Então quando Deus olha para você, presta atenção, Ele conhece o teu interior, os teus medos, as tuas alegrias, mais do que você imagina. Ele te conhece mais do que você se conhece. Ele está muito perto de você. Pastor, mas eu estou sem dinheiro no bolso. Mas não interessa, Deus está muito perto de você. Quem diz que Deus, estando perto de mim, eu tenho que estar com o bolso cheio de dinheiro? Quando Pedro e João estavam na porta do Templo Formosa, e tinha lá um paralítico aleijado de nascença, olhou para eles esperando receber uma moeda, não esperou? O que eles falaram? Eles deviam estar, eles já eram apóstolos, deviam estar cheios da grana, não eram apóstolos de Jesus? O que eles falaram? Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, e ele levantou, foi curado. Eles não tinham ouro e nem prata, não tinham uma moedinha no bolso. E eram prósperos? Eram prósperos. Sim ou não? Deus está sempre com você. Olha, quando eu olho para trás, meu Deus, hoje eu estou tagarela, né? Quando eu olho para trás, desde que eu encontrei Jesus nesses 40 e poucos anos, eu vejo a trajetória. A nossa vida é uma experiência pessoal nossa. Então eu lembro quando me faltava dinheiro, quando eu casei, as crianças eram pequenas, eu morava de aluguel, um sufoco, uma angústia, não podia dar para minha filha uma coisa que eu queria dar.
né? Sabe, esse processo todo, quando eu estava vivendo isso, era terrível. Hoje eu vejo que tudo isso foi um treinamento. Foi a melhor coisa na minha vida, faltar alguma coisa, ter privações, passar alguma necessidade, não ter o dinheiro para comprar uma coisa que gostaria de ter, né? Ter uma Brasília branca, não era amarela, mas era branca, me levava para a igreja. A caixa de direção punha assim na reta, ela vinha para cá, vinha para lá, então eu ficava assim, para ficar na reta, ó. Mas me levava na igreja. Era vergonha? Não. E eu vejo que as coisas difíceis da vida me amadureceram. Hoje eu posso compreender você muito melhor quando alguém tem um problema, está passando uma necessidade, porque eu já vivi na pele. Então eu vou te entender. Vocês estão entendendo? E isso facilita você pregar o evangelho. Por quê? Porque você conhece o que as pessoas enfrentam. Você vai saber como ajudá-las quando elas precisam, naquilo que elas precisam enfrentar. Então, eu lembro que, bom, não devia falar isso, mas vou falar. Eu recebia, vamos supor que eu recebi no dia 1 de cada mês, dia 10 acabava o dinheiro. Eu tinha 20 dias para viver com criança pequena que tomava leite, que o pé crescia, que a roupa ficava curta, as pernas esticava. Em 10 dias acabava o dinheiro. 20 numa dureza, né? E eu ia deixar de ir na igreja? Isso me ensinou a viver e a confiar em Deus. Isso, a necessidade. Agora, Deus sempre esteve comigo. Eu não entendia muito bem que Ele estava comigo naquele tempo. Mas hoje, oh meu Deus do céu, Ele estava comigo. Eu precisava daquilo. Eu precisava passar por aquilo, ser disciplinado, valorizar o pouquinho que tinha, aprender a viver. Aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Não, que se você no pouquinho você não é fiel, não sabe fazer as coisas. Se você tiver muito, você vai ser infiel também. Mas aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito, continua sendo fiel, palavras de Jesus. Então, se no pouco você conseguiu, se firmou, quando você tiver muito, você vai ser fiel. Aquele que nem no pouco é fiel, nunca vai ser fiel. Quando tiver muito, vai ser menos ainda. Então Deus sempre está com a gente, passando bem, passando mal, tendo muito, tendo pouco ou não tendo nada. Deus está com a gente. Agora, esse evangelho da prosperidade, ele diz o seguinte: você tem que ter muito dinheiro. Você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter muito dinheiro. Então as pessoas ficam esmagadas, porque elas não conseguem ter. Aí você vai lá ver os obreiros, tudo no vermelho, deram tudo que tinha, estão vivendo de cheque especial, ainda tem que levar o papel higiênico da igreja, porque tudo que entrou na igreja sumiu. Não é isso? Quem está prosperando? A liderança está rica. Os coitados dos obreiros trabalhando de graça, trabalhando para dar tudo que tem lá. Vai lá ver os obreiros, vai. Quebrou uma cadeira, os obreiros têm que fazer vaquinha. Tem que dar um lanchinho para as crianças. A igreja não tem nada, os obreiros que tem que pagar. Tem que pintar a igreja. A igreja fez campanha, levantou uma grana, tem que pintar a igreja. Sumiu o dinheiro. Os obreiros têm que fazer vaquinha para pintar a igreja. O pastor fala de prosperidade, mas suga tudo que os obreiros têm, nem ele mesmo tem. Às vezes está dormindo num canto lá em cima. E a liderança rica. Meu Deus do céu. Hoje era dia de falar essas coisas. Tem gente lá na internet que vai precisar ouvir isso. Então entenda, para entrarmos na palavra que já está quase acabando. Tenha isso em mente. Tudo que era obstáculo, tudo que era impedimento, tudo que era condenação, pecado, tudo que se interpunha entre nós e Deus, seja demônio, diabo, o que foi, na cruz foi tudo desfeito e eliminado. A cruz é o poder de Deus. A cruz, o Cristo crucificado é o poder de Deus, é um mistério. As pessoas não querem isso. Elas têm dificuldade de entender isso. Então vamos ler o texto de novo. Agora,
vou ser mais controlado aqui. E que havendo feito a paz, como? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo o quê? Todas as coisas, quer na terra e quer no céu. Então houve a reconciliação. Cristo derrubou a inimizade e reconciliou o homem com Deus, e Deus reconciliou o homem com ele. Está bem claro isso na sua mente? Então não vejo nada na minha frente, eu não vejo mais montanha na minha frente. Para mim a guerra já acabou, Cristo já venceu. Eu não vejo mais muralha, obstáculo, dificuldade. Passo as dificuldades da vida que são normais, mas eu não vejo mais nada entre eu e Deus atrapalhando. Jesus derrubou tudo na cruz. O caminho está aberto, a porta está aberta e nunca mais vai fechar. O que Jesus Cristo diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a porta é Ele é a porta, ninguém fecha mais isso. Acabou o problema. Que campanha de abrir porta? A porta já foi aberta na cruz. Está bem claro? Sim ou não? Então vamos lá, vamos repetir os mesmos versículos. Colossenses capítulo 2, nós estamos aí, vamos lá para o capítulo 2, nós estamos no 1. Olha lá. Primeira coisa que você tem que entender, você já entendeu aqui, mas os irmãos da internet nem sempre. 2,14, olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o que Cristo fez? Removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Que escrito de dívida era esse? A lei. A lei apontava o defeito, o pecado do homem, exigia perfeição. O homem não conseguia cumprir a lei, então a lei não consegue cumprir, condenava. A lei é ministério de condenação. A lei é como se fosse uma grande nota promissória dizendo: você é culpado, você é culpado, você é culpado, está condenado, está condenado, está condenado. O que Cristo fez? Cristo na cruz removeu a lei, removeu o escrito de dívida. Era contra nós, nos prejudicava, era prejudicial. Ele removeu isso inteiramente, encravando onde? Na cruz. Na cruz ele destrói a dívida. Então eu e você não devemos mais nada. O que nos condenava, o escrito que era contra nós, a nota promissória que nos culpava, foi cravada e desfeita na cruz. Acredita nisso? Nenhuma religião faz isso, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Maria, nem o Papa, nem os bispos da atualidade das igrejas evangélicas. Bom, se bem que eles se acham, né? Mas ninguém faz isso. Agora na cruz, Cristo cravou. Então quando você chega diante de Deus, esquece esse sentimento: acho que eu estou devendo alguma coisa, acho que eu estou em falha, acho que eu estou no pecado, aí não dei o dízimo como deveria, nossa, eu não fiz o voto, né? A consciência cheia de peso. Não, chega diante de Deus: não devo mais nada, Senhor, muito obrigado, só Jesus, olha a graça, só Jesus podia fazer isso, eu não devo mais nada. E Deus olha para mim e fala: você não deve mais nada. Foi cravado lá, você acredita? Deus quer que eu creia nisso. Você acredita que não deve mais nada? Então acabou o peso. Acabou o peso, acabou a cobrança da igreja, acabou as prisões religiosas. Limpa a tua mente do peso. Não deve mais nada, né? Você pode comer um churrasquinho, sim, não é pecado. Pode. Você pode pôr uns shorts para jogar um futebol. Eu só não jogo futebol que preciso de gente da minha idade, 60 anos. Vou jogar com os garotos, eles estão muito rápidos. Eu fico lá, nem me mexo. Só mexo aqui, a perna não mexe. Pode sim, né? Você pode tomar uma Coca-Cola. Não tome Coca-Cola. 30% é açúcar. Você pensa que igreja é isso? Mulher não pode pintar unha, não corta a ponta do cabelo, não pode pôr uma calça, o pastor só tem que andar de paletó e gravata. Isso é religião, gente. A dívida acabou, não tem que ficar aqui, ó, ao quadrado, ser aquele crente ao quadrado, né? Você entende ou não? Seja feliz, você tem que ser feliz. Sim ou não? Tem que ser feliz. Toda mulher tem que ser bonita para Jesus. Não fica muito barrigudão homem, tem que ser bonito para Jesus. Pode dar risada, pode fazer um churrasquinho, né?
Acabou o problema. O que eu devia... Imagina uma pessoa devendo, vai para a cadeia, está condenado, alguém paga. Ela vai ser gritando, pagou, estou livre, não vou mais para a cadeia. Vai ser feliz, vai ou não vai? É assim que você tem que ser feliz. Crente é feliz. Feliz, Jesus, não é feliz porque comprou, deixou de comprar, é feliz porque conhece Jesus Cristo e sabe que a dívida está paga na cruz. Ele pagou isso na cruz? Pagou ou não? Pagou, escrito de dívida acabou. Volta lá para Romanos, capítulo 8, vamos ler do 1, mas é o versículo 3. Olha lá, olha o feliz aqui, agora, olha o que ele sabe. Agora, pois, nenhuma condenação existe, ou há, do verbo existir, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que, pastor? Não há mais condenação. Por quê? Porque pagou a dívida na cruz. Não há mais condenação. O escrito da dívida foi cravado. Eu não devo mais nada. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Como isso foi possível? Olha lá. Porquanto que for impossível a lei. Olha, na lei isso era impossível. Na lei era impossível, porque a lei estava enferma pela carne. O que é enferma pela carne? A lei pediu uma coisa espiritual para pessoas que estão na carne que não conseguia cumprir a lei. Então era impossível a lei libertar o homem do pecado. A lei não tinha poder para isso, só poder para condenar. Então Paulo está dizendo, olha, o que for impossível para a lei, porque a lei estava enferma pela carne, não conseguia cumprir nada no ser humano. Olha lá, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o quê? O pecado. Então Cristo teve que assumir um corpo humano e o pecado ser cravado na carne dele como castigo. Então condenou Deus na carne de quem? De Jesus Cristo, no corpo do sacrifício. O pecado, então o pecado foi condenado na carne. Foi condenado, acabou o problema. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na cruz e tirou o meu pecado. Foi condenado na carne. Por isso que eu sou justificado, sim ou não? Olha, entenda isso. Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Todo esse sistema de corrupção do ser humano, os vírus que estão em todo ser humano que se chama pecado, tudo isso foi condenado na carne do Senhor Jesus. Por isso que não há mais condenação. Na cruz, olha aí, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, cancelou o escrito de dívida, condenou o pecado na carne. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois que tudo isso é pago, o que Deus faz? Para aqueles que acreditam. Quem não acredita está antes da cruz, mas para aqueles que acreditam, então Deus vem e reconcilia, traz essas pessoas para si. Não tem mais inimizade, não tem mais preço a pagar. É como se Deus, com um grande braço, pegasse todos os que creem, rodeasse, trouxesse juntinho, cada um encostasse aqui no peito dele, feliz, com esses filhos todos no braço dele, sem problema algum. Sem problema algum. Eu estava vendo lá no canal, nem sei nem que canal que era. Um peixe grande desovava aquele monte de ovinhos, né? Aí quando nasce todos os filhotinhos, o que ele fazia? Ele abria o bocão dele. Quando ele via qualquer risco, ele abria o bocão e os filhotinhos. E ele ficava só, tudo dentro da boca dele. Vinha lá o predador, lá não pegava os filhotinhos. Aí quando ele via que não estava tudo bem, ele abria a boca, saía tudo lá. Então Deus abriu o bocão. Olha que a boca dele é maior que o planeta. Nós estamos tudo ali, guardadinhos. Acabou o mal, nós não vamos sair não. Não vamos sair não. Nos reconciliou com ele, acabou a inimizade. Como? E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, né? Então vamos lá.
Romanos 5. Ainda tem um tempinho. Romanos, nós estamos no 8. Vamos lá para o 5. Texto muito lido aqui. Olha lá. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Olha lá, porque se nós, quando inimigos, o que aconteceu? Fomos reconciliados com Deus mediante o quê? O meu sacrifício, meu voto, meu jejum, minha oração, minha campanha? Não! Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, o que é que reconcilia com Deus? A morte de Jesus na cruz, quitou a nossa dívida e nos reconciliou com Deus. Então, não tem mais barreira, meu irmão. Quando é que nós vamos ver isso? Não tem mais obstáculos. Não fica naquela oração, sai, não, saiu, já saiu. Se a tua mente não entendeu isso, você ainda vê o obstáculo e fala assim, em nome de Jesus, cai. Mas já caiu. Mas a mente que não entendeu isso, ainda os obstáculos estão tudo na frente. Ele precisa falar, cai, e amanhã levanta. Ele vive num cai, e levanta a vida inteira. Você entende o evangelho ou não? Pastor, mas a minha mente ainda tem uns medos. Eu ainda tenho uns receios dentro de mim. Eu acordo de madrugada com medo. Sabe, pastor, de vez em quando vai escurecendo, me dá uma sensação assim de vazio. Tudo isso é falso. Tudo já caiu. Isso é falso. É tua alma. Você não tem a segurança do evangelho ainda. Quando o evangelho enraiza em você, ele cria uma segurança tão profunda em você que essas coisas somem da tua alma. Mas quando você não enxergou o evangelho ainda, você tem esses problemas emocionais na cabeça, essas coisas ruins. Você não está ancorado na verdade. Você está aquele barquinho sem âncora, levado para cá, levado para lá. Você está assim, mas quando o evangelho joga a âncora, enraiza aqui, acabou. Quando a pessoa não entende evangelho, é que nem segunda-feira que ela tem que trabalhar. Ela descansou domingo, ela estava tudo tão legal no sábado, ela cantou, hoje é sexta-feira, né? Só não foi tomar cerveja, né? Foi para casa, ficou feliz. Aí chega domingo à noite, começa a depressão. No manhã eu tenho que trabalhar. Acorda cedo de manhã, aquela coisa penosa. Segunda-feira, quem não conhece o evangelho é assim. E quem conhece o evangelho, segunda-feira é como sexta, é como sábado. Está livre, está em paz todos os dias. Sim ou não? Dei mancada falar hoje é sexta-feira e cantar esse refrão, não? Mas não faz mal, não é mancada não. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. O que nós recebemos agora? A reconciliação. Então olha como torna fácil, olha como o evangelho torna as coisas fáceis e ao mesmo tempo engrandece a obra da cruz. Olha como o evangelho torna você livre. É muito poder isso aqui. Só que entender a reconciliação é entrar em contato com um poder extraordinário, sobrenatural, gente, e viver essa reconciliação todos os dias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, capítulo 5. Você estava em Romanos, já logo em seguida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. O que diz? Olha lá. Ora, tudo provém de Deus. O que Deus fez? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus. O que Deus fez? Tudo provém dele. Nada veio de mim. Nada veio do meu esforço. Nada veio do meu pagar preço. Não teve custo. Eu não produzi nada. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Como que ele nos reconciliou consigo mesmo? Por meio de Cristo,
E Ele nos deu um trabalho para fazer. Qual é o trabalho? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, qual é o ministério da igreja? Anunciar o evangelho e reconciliar as pessoas com Deus, trazê-las de volta para Deus. Essa é a obra do evangelho. Um monte de coisa que você vê a igreja fazendo não tem nada a ver com a igreja, é a organização que faz. Qual é a função da igreja? Anunciar o evangelho e reconciliar as pessoas com Deus, mostrar que o caminho foi aberto, Jesus já morreu, e trazê-las para Deus. Esse é o ministério da igreja. Não tem nada que se envolver com política, não tem que ter candidato próprio. Igreja e política não se misturam, não se combinam, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, onde Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Qual é a palavra da reconciliação? O Evangelho. Não é Velho Testamento, é Evangelho, Nova Aliança. Olha lá, e ele diz assim no versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como tudo isso se tornou possível? De novo, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, lá na cruz, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então essa é a justiça de Deus. Ele me justificou, é a justiça de Deus. Acabou o problema, estou reconciliado. Temos a palavra da reconciliação, temos um trabalho a fazer: reconciliar as pessoas com Deus, trazê-las para Cristo. É isso, essa é a nossa função, nada mais que isso. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, onde nós estamos lendo em Colossenses, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Então a reconciliação, céus e terra, pelo sangue da sua cruz. O mundo está reconciliado com Deus? Não. O que está reconciliado com Deus aqui na terra? A igreja, somos nós, somos os salvos. Isso é carta escrita para a igreja, não é para quem está no mundo. Quem está no mundo não entende nada dessas coisas. Agora vamos lá, Romanos 5, volta para Romanos. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé. Como é que eu sou justificado? Por obras. O que é ser justificado? É Deus declarar essa pessoa sem culpa, inocente. Isso é ser justificado. Então como é que eu sou justificado? Justificado, pois, pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, continua. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então o crente passa tribulação, o crente passa dificuldade, passa. Nós estamos num mundo corrompido, sujeito a esse mundo. Então, além de eu estar reconciliado com Deus, eu tive acesso pela fé a essa graça. Não somente isso, mas também eu vou me regozijar nas próprias tribulações. Olha lá, e não somente isso, versículo 3. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança traz a experiência, e a experiência traz a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que é outorgado? Nos foi dado. Então eu sou justificado pela fé, tenho paz com Deus, entrei, eu tive acesso por esta fé nessa graça de Deus, que eu estou firme. E eu me regozijo até
até nas tribulações, dificuldades que eu passo, porque eu conheço o Evangelho. Como é que eu sou justificado? Pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. Então, o sangue fez a paz, então agora eu estou em paz com Deus. Não estou mais em guerra, gente. Não está estourando bomba do inimigo. Não. Estou em paz com Deus. E Deus está em paz comigo. Eu estou lá na boca dele. No braço dele, o tempo todo. Ai, pastor, mas meu filho... Estou em paz com Deus. Meu filho ainda não entendeu, não está. Ai, pastor, mas eu tenho um neto. Deixa ele lá. Pare de encher a cabeça dele e falar: vamos para a igreja, vamos para... Às vezes, dependendo da igreja, é melhor ele nem vir na igreja. É melhor nem entrar, porque vai ficar escravizado. Deixa ele lá. Você está em paz com Deus, viva a tua paz. Mas eu amo meu neto. Continua amando, mas não seja chata. Não seja chato, deixa ele lá, ore por ele. É a melhor coisa que você faça antes de ficar enchendo a cabeça dele de tanta coisa. E agora? Né? E agora? Como que Paulo cumprimentava a igreja? Graça e... graça e paz. De onde vem a graça? Porque Paulo, toda a carta que escrevia, falava graça e paz. Ele não falava paz de Deus, nem paz do Senhor, nem paz. Era graça e paz. Duas coisas, dois pilares da nova aliança. A graça de Deus e a paz, né? Agora nós vamos entender, porque sempre saudava a igreja. Quando ele chegava na igreja, ele... graça, meus irmãos. Graça, meus irmãos. É paz, meus irmãos. Graça, meus irmãos. Paz, meus irmãos. Era assim que ele saudava todas as igrejas, né? Então vamos ver isso? Aguenta mais uns 10 minutinhos aí ou não? Sim. Então, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus e sobre a terra. Reconciliou. Então nós temos paz com Deus, reconciliados. Então nós saudamos uns aos outros, graça e paz. Então vamos ver isso, Romanos capítulo 1, vamos lá. Romanos 1. Vamos ler bastante. Não, vamos ler só o versículo 7. Esse é o prefácio e saudação dessa carta. Ele está escrevendo essa carta no versículo 7, ele diz: a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Como ele saudava: graça a vós outros e paz. Graça e paz da parte de quem? Da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então cada carta que ele escrevia, ele dizia graça e paz. Nós estamos na graça, salvos pela graça, libertos pela graça, vivemos pela graça, estamos em paz com Deus. Acabou o problema, tudo caiu, tudo foi derrubado, tudo foi destruído, estamos em paz com Deus, não tem mais oposição. Graça e paz. 2 Coríntios, vamos lá, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. 2 Coríntios 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, graça a vós outros e paz, da parte de quem? Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então graça e paz, graça e paz, as coisas andam juntas, é o Evangelho, entende ou não? Por que graça e paz? De onde vem a graça? Está consumado. De onde vem a paz? Está consumado. Então eu vivo na graça e em paz com Deus. Não tenho mais visão do Deus da lei. Qual é o Deus da lei? Mata, manda apedrejar, não é isso o Deus da lei? Desobedeceu, manda praga. Aí eu caio lá em Malaquias 3, com maldição, não dá um dízimo, com maldição sois amaldiçoados. Olha lá a lei, olha lá como Deus agia na lei, né? Aí as pessoas ficam tudo assim, que medo. De vez em quando é bom pôr um pouquinho de medo nas pessoas na questão financeira. Eu vou brincar com vocês. Que vem para a graça não ajuda mais em nada, né?
Eu estou na graça agora, eu dei tanto dízimo lá, eu dei tudo que tinha, fui tão explorado que eu venho para a graça, quando eu ponho R$1, estou sentindo dó. A graça tinha que ser melhor ainda. Posso brincar com você? Você quer ver se a pessoa acredita ou não? Veja se ela contribui. Se ela não contribui, pastor, você está sendo malandro, hein, pastor? Está sendo que nem alguns bispos que eu conheço. Não, não estou sendo malandro, não. A generosidade faz parte de quem nasceu de novo. É impossível olhar para a igreja o que ela precisa, e nunca ajudar em nada. E, se possível, tomar alguma coisa para me ajudar. É uma prova de coração. Se eu entendo o que é o evangelho e não semeio nada, não faço nada, eu não estou crendo. Ou eu estou numa dureza lascada, não tenho nenhuma moeda, ou se eu tenho, eu estou na graça. Vou falar uma coisa para vocês, olha. E hoje é o dia, né? Nós temos mais de 500 vídeos na internet. No rodapé de cada vídeo vai assim: se você quer contribuir com este ministério, aparece lá uma conta, né? Nesses anos todos, as pessoas ligam para mim pelo Zap, perguntam, ligam no meu telefone, falam comigo. Tudo é bonito, eu explico, me desgasto às vezes explicando as coisas para as pessoas pelo Zap, por telefone. Para mim, quanto mais eu falar do evangelho, melhor. Mas nesses anos todos, 5 pessoas, cientes, um lá, ele vai gostar que eu estou falando isso, lá de Rondônia, ele mora lá em Rondônia. Ele falou: pastor, agora eu fui liberto da lei, e manda uma ofertinha. E mais umas 4 pessoas, ninguém mais, eles gostam do que a gente prega, perguntam, me dão muito trabalho, né? Aí você vê, eles foram tão explorados no passado, que agora não tem coração para ajudar em nada. Dificilmente alguém manda uma ofertinha para aquela conta do Bradesco que está lá. Eles nem sabem que existe. Para você ver que às vezes o coração na graça fica tão petrificado nessa área. Perderam a graça por causa disso? Não. Vão ser amaldiçoados por causa disso? Não. O devorador vai pegar por causa disso? Não. Com maldições seus amaldiçoados? Não. Não vai acontecer nada disso. Melhor coisa é dar do que receber. Essa que é a verdade. Continuando, Gálatas. Lemos Coríntios, né? Gálatas, capítulo 1. E se você for ver, Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, né? Tessalonicenses, Filipenses, todos estão lá. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Então o que eu falei? Falei o que? Gálatas capítulo 1, versículo 3. Para terminar, versículo 3. Vamos ler desde um Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Como que ele saudava? Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E para terminarmos, vou pular aqui alguns versículos. Já passou o tempo. Filipenses capítulo 4, vai lá para frente. Uma palavra segura, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então o que ele está dizendo? Paulo sabe que nós somos ansiosos pelas coisas, mas ele fala assim: não, domine isso aí, não fica ansioso não. Converse com Deus, bate um papo com Deus, né? Não seja aquela oração formal: ó Deus maravilhoso, eu sei que tu me ouves, o Senhor é poderoso. Não, nem faça essa voz, não, essa é a voz de religioso. Nem faça essa voz. Chega assim: ah, Deus, eu te amo, meu Pai querido. A oração do fariseu. Chega assim e fala: oh. Ai, meu Deus. Chega assim e fala: Deus, olha, eu estou ansioso por isso, ansioso por aquilo, estou angustiado por isso, preocupado com aquilo, mas olha,
O Senhor está me ouvindo, obrigado, eu estou reconciliado. Está diante de Ti isso aí. Me dê força para não viver mais ansioso por essas coisas. Descansa o coração, teu Pai está com você. A porta foi aberta. E agora eu não consigo parar de rir, por quê? Vocês estão rindo. Só rindo mesmo, né? Então, Filipenses 4, olha lá, 6 e 7. Ai, meu Deus. Está aparecendo de vez em quando na classe, na sala de aula, né? Lembra quando começava a dar risada? Você começava a dar, ninguém mais conseguia parar, descia o Espírito Santo lá, né? A unção do riso, né? Ninguém conseguia mais parar de dar risada. Ai, meu, só rindo mesmo. Ai, só rindo, mas vamos ler. Agora eu vou ler, para terminar. Versículo 7. E a paz de Deus, olha lá, a paz de quem? Não é do homem, não, é de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. O que essa paz vai fazer? Como que eu entendo essa paz? Através da obra da cruz, da reconciliação. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará duas coisas. O vosso coração, aqui dentro, você será equilibrado aqui dentro. E você vai guardar o vosso coração e a vossa mente. A vossa mente e o vosso coração vai ser guardado aonde? Em Cristo Jesus. Então quem entendeu isso, tem paz aqui e paz aqui. Fala assim, amém.